Muito bem, meus amigos, vamos lá, iniciando o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, parte 2ª, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6º, da vida espírita. O item que nós estamos estudando é esse item longo, esse item informativo, escolha das provas. Nós vamos então para a questão 265. Nós vimos nos nossos encontros anteriores duas questões, lembrando que nós estamos avançando de uma forma bem lenta, de uma forma bem proveitosa, observando aqui detalhes, dessa questão da escolha das provas, porque ele é um tema para nós extremamente relevante, já que para nós aqui encarnados, nós estamos vivendo as provas que nós escolhemos. E no plano espiritual nós temos os amigos se preparando para essa escolha, para definir seus destinos aqui no mundo físico. Então todos nós estamos diretamente e intensamente conectados com esse tema. Por isso então a importância de nós aproveitarmos cada oportunidade de aprendizado. Inclusive a gente viu, como eu comentei no início, Kardec fazia perguntas bem elaboradas, resposta dos espíritos também bem desenvolvidas, exatamente por causa da profundidade desse tema. Então vamos lá. A Cleusa Angelina, que está precisando aqui das nossas vibrações. Então nós vimos na questão 263, se o espírito faz a sua escolha logo depois da morte, e nós vimos ali que cada espírito tem ali a sua experiência retornando ao plano espiritual, e esse retorno vai trazer espíritos o maior ou o menor entendimento dessa nova realidade e, portanto, também uma maior ou menor capacidade de tomar essas decisões, e de iniciar esse processo de elaboração da sua futura reencarnação. Bom dia, embaixador. Na questão 264, o que dirige o espírito na escolha das suas provas? Então aqui ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. Então vai observando aquilo que ele vivenciou durante a sua última encarnação ou durante até mesmo as últimas encarnações, lembrando que muitas vezes nós temos espíritos que são recorrentes num determinado tipo de falta, numa determinada natureza de falta, e ela pode agravar-se ou pode atenuar-se a cada reencarnação do espírito. Então as tendências que nós trazemos hoje não são tendências que surgem de uma hora para outra. Elas vão se manifestando num determinado momento da nossa vivência aqui no mundo físico e também no mundo espiritual, e ela vai então se intensificando, até o momento em que ela se torna de tal forma crítica que gera em nós um sofrimento muito profundo. E aí cabe a nós então fazer exatamente o trabalho de mudança de valores, de virtudes, para que consigamos dominar essa fraqueza que nós apresentamos. Então a gente pensa, um espírito que traz uma tendência, por exemplo, à violência. Essa última encarnação ele cometeu ali faltas, podendo envolver inclusive crimes que ele praticou dentro dessa prática que ele traz. Significa que foi apenas nessa última encarnação que ele apresentava essa tendência de violência? Fazendo uma revista no seu histórico, nós vamos encontrar em existências anteriores também a manifestação dessa falta, que pode ser de maior ou menor intensidade, trazendo maior ou menor consequência, mas ela estava presente, porque isso vai se manifestando no espírito gradualmente. E conforme ele vai dando vazão a essa tendência, permitindo que ela o domine, ele vai então fortalecendo cada vez mais essa sua imperfeição e, consequentemente, trazendo também consequências mais dolorosas para os seus atos. E aí, no momento em que ele começa a perceber essa sua fraqueza, essa sua tendência, e analisar as consequências de suas ações,
começa então a manifestar essa predisposição ou essa disposição para verdadeira transformação, para começar então a trabalhar com suas novas provas, resolver ali através das suas expiações, vivenciar experiências em que ele vai se fortalecendo cada vez mais agora nesse caminho mais virtuoso. Então a gente lembra que o fato de nós entendermos que o espírito é imortal e ele vai vivendo experiências sucessivas através das reencarnações, nós começamos então a observar uma série de efeitos desse entendimento. Por que isso para nós parece óbvio? Saber que o espírito vive muitas encarnações e, portanto, ele vai vivendo experiências que são geralmente conectadas dentro da mesma natureza. Para nós, então, isso pode parecer óbvio. Mas quando nós olhamos para o mundo hoje e vemos que as principais religiões dominantes, que são escolas do espírito, é muito importante a gente pensar nisso. Porque essas escolas vão trazendo para cada seguidor, para cada fiel dessa filosofia, vai trazendo para ele um entendimento do plano espiritual. E, portanto, ele vai moldando a sua vida a partir desse entendimento. Então ele vive de acordo com aquilo que ele entende que é ali o que vai trazer para ele a felicidade, que vai trazer para ele os objetivos da sua existência. Essas religiões tradicionais, não sendo reencarnacionistas, traz então o entendimento de que o espírito vive uma única existência. A partir desse entendimento, então, dessa única existência, como é que nós podemos analisar as tendências que cada indivíduo traz? Por que um espírito nasce violento? Por que um espírito nasce vicioso? Por que outro espírito nasce virtuoso? Como Deus molda a personalidade de cada indivíduo para viver uma única experiência? Então isso aí cria para nós uma lacuna que traz ali muitas dificuldades para a nossa compreensão. A partir do momento em que nós trazemos a reencarnação, e Kardec chama a nossa atenção isso em várias oportunidades, lembrando que a reencarnação é a chave para o entendimento de uma série de situações que envolvem a nossa vida, por exemplo, as diferenças do modo de vida de cada indivíduo, aquele que vive na fartura, aquele que vive na miséria, aquele que vive nas dificuldades, aquele que traz a saúde, aquele que traz a doença, aquele que tem relacionamentos saudáveis, outros trazem relacionamentos tóxicos, doentios, conflituosos. Por que isso tudo? É um sorteio? Eu vivo essa experiência porque Deus tem uma simpatia maior por mim, e o outro vive uma experiência porque Deus nutre uma antipatia por ele. Então a gente vê que uma única existência, analisar esse conjunto de situações que nós encontramos na nossa vida material, acaba sendo ali muito limitado. A reencarnação vem, portanto, como uma chave para trazer para nós um entendimento que tudo aquilo que nós encontramos hoje no nosso mundo é uma consequência daquilo que os espíritos, que todos nós espíritos vivemos em existências anteriores. Nesse caso, quando nós falamos que o espírito, como ele escolhe as suas provas, nós vamos lembrar que as tendências que eles vão então apresentando, que vão se manifestando na sua personalidade, na verdade são tendências que ele traz de muito tempo, que tem raízes muito profundas e, portanto, exigirá dele também um trabalho muito, um esforço muito grande para que ele possa se libertar. Se libertar não, nós vamos lembrar sempre do controle. É sempre uma questão de controlar, de dominar, de ter ali, né, a consciência da sua imperfeição, e a partir dali ele começar a trabalhar de uma forma oposta a essa vazão que vinha se manifestando durante tanto tempo. Então aqui nessa primeira questão que nós vamos encontrar, o que é que dirige o espírito na escolha de suas provas que nós conversamos? Então ele escolhe de acordo com a natureza das faltas, o que o levem à expiação dessas e progredir mais depressa. Então ele analisa como foi a minha existência, o que eu tive de imperfeição e o que eu tive de boas conquistas. Fortalece as suas virtudes e trabalha agora, de uma forma mais objetiva, na reparação das suas faltas e entender o porquê que essas faltas aconteceram.
quais eram as tendências que ele cultivava para levá-lo a essas experiências negativas. E aí então ele vai escolher experiências que vão se opor a essas tendências inferiores. Então aqui o que nós vimos é que todos os espíritos então vão se impor misérias e provações, riquezas e poder, vão viver ali paixões, né, experiências para se contrapor às paixões inferiores que ele ainda traz. Quando nós vimos sobre isso, outros, inclusive, ele lembra que vai ter contato com o vício exatamente porque essa sua fraqueza de caráter precisa ser confrontada. E aí então ele se prepara no plano espiritual, escolhe as experiências que vão aproximá-lo dessas viciações, ou desses vícios, né, e daquele ambiente, daquelas pessoas, das atrações, dos atrativos que vão provocá-lo diante desses vícios, para que ele possa então se fortalecer, ou melhor, resistir a elas, que é a palavra mais adequada. Então aqui nós vimos ali toda a sabedoria do espírito, todo o entendimento que ele tem. Mas Kardec, na questão 265, que é essa que nós vamos começar agora, ele percebe que nem sempre as coisas são tão simples assim. Porque muitos espíritos que precisam reencarnar, e nessa necessidade de reencarnação, ele não mostra uma sincera disposição, ele reencarna por necessidade, mas não necessariamente por vontade. E já que ele vai fazer isso, ele prefere escolher aquele ambiente que para ele é mais confortável. E sendo confortável, então Kardec pergunta o seguinte: havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Então ali vem aqueles espíritos que então escolhem para poder, na verdade, se beneficiar daquilo, para continuar vivendo aquilo. Pode parecer para nós um contrassenso. Porque nós vamos ver, por exemplo, que estando no mundo espiritual, estando desencarnado, naquela condição de espírito errante, nós temos todas as disposições, temos todas as vontades, temos todo o entendimento de que a próxima reencarnação será a chave do nosso sucesso. Só que nós sabemos que não é assim. Nós vemos, né, temos acompanhado, e esse é um dos grandes benefícios que nós encontramos nos romances que nós lemos, lembrando que o romance espírita, ele não é uma ficção, ele é na verdade ali o relato, lembra disso a dona Ivone no seu livro Recordações da Mediunidade, ou no livro Devação do Invisível, não me recordo, mas ela fala exatamente que a importância do romance espírita é trazer ali experiências reais que são romanceadas para mostrar para nós a aplicação das leis de Deus, no que diz respeito à trajetória de cada um de nós. Então são exemplos que vão sendo mostrados para nós, não simplesmente contar histórias por contar histórias, trazer revelações no sentido de constranger as personalidades envolvidas, mas na verdade são ali formas de trazer aquelas experiências como sendo para nós referências de condições de vida como encarnados, como desencarnados, causa, efeitos, planejamentos futuros, de tudo aquilo que nós estudamos nas bases doutrinárias. Então, nesses romances, nós vamos vendo ali uma série de espíritos que, desencarnados, se confrontando com suas dificuldades, se confrontando com seus opositores, precisam reencarnar. E nós vemos que vários desses espíritos acabam reencarnando muito mais por influência dos seus orientadores, dos seus mentores, do que por vontade própria. E nesse caso, já que ele fala assim, já que eu tenho que reencarnar, eu prefiro reencarnar num ambiente onde eu me sinta à vontade. E aí vai ser dito, mas você sabe que naquele local você vai encontrar ali com as suas dificuldades maiores. Ele fala, tá bom, para mim tá bom assim, mas você sabe que isso é ruim, é negativo para você. Por enquanto ele não tem consciência disso. Ele vai simplesmente viver as suas experiências de acordo ali com os seus interesses,
já que os interesses superiores não foram ainda devidamente desenvolvidos. Por isso, então, Kardec pergunta, sim, os espíritos escolhem por provação o contato, por exemplo, com o vício, mas não tem aqueles que se aproximam por interesse? A resposta dos espíritos: há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Então, só nesse primeiro trecho, nós podemos, então, lembrar de todos os casos em que nós estudamos, no livro Sexo e Obsessão, Tormentos da Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura, os livros de André Luiz que trazem para nós ali aqueles casos de espíritos que são assistidos, obsessores que são convertidos no sentido de trazerem um novo propósito, né? De terem um novo entendimento, uma nova disposição de se reconciliarem, de se transformarem e tudo mais. Então nós vemos todos esses espíritos que mostram ainda essa condição de inferioridade moral, no sentido de não terem ainda a compreensão, de estarem ainda materializados nos seus interesses. Então foi colocado, sem dúvida há, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido. E nós temos então esses exemplos em todas essas personagens que nós acompanhamos nesses romances. Percebendo que eles estão ali sendo forçados a isso. Aqueles espíritos que são levados a uma reconciliação, meio que forçados, mas na verdade o que eles querem é alimentar o seu desejo de vingança, por exemplo. Pegamos ali no livro Saindo dos Romances, nós vamos para a Revista Espírita. E nós vamos encontrar, lá nas entrevistas que Kardec faz, nas conversas familiares de Além-Túmulo, aquele caso daquele espírito glutão, aquele espírito que gostava da comida. E ele foi entrevistado e ele mostrou claramente que ele ainda no mundo espiritual sente um enorme prazer pela comida, pelos pratos, pelos cardápios. Se propor para ele, olha só, se propuser para ele que ele vai reencarnar e nessa reencarnação ele pode escolher o ambiente que para ele é mais favorável, a resposta dele é óbvia, olha, me coloca como chefe de um restaurante, que para mim vai ser ótimo, mas isso vai fazer mal para você. Por que você acha que vai fazer mal? Eu gosto. E para a gente poder perceber isso hoje, algo que é bastante incoerente, nós vamos encontrar, por exemplo, que é algo que realmente parece ser contraditório para nós. Médicos fumantes, médicos tabagistas, médicos que fazem uso de medicamentos. A gente pensa, poxa vida, mas ele estudou. Ele sabe dos malefícios, ele vive isso na sua profissão, e ainda assim ele opta por isso. Eu me recordo de ter conhecido um cardiologista que era fumante. E a gente olhava e fala, mas espera aí. Pois é, embaixador. Eu olhava assim e falava assim, pô, mas ele é cardiologista. O cardiologista é fumante? Como pode isso? Ou psiquiatra nesse caso, né? Então a gente pensa assim que aquilo que nós vemos hoje no mundo físico, nós vamos encontrar também no mundo espiritual. Ele sabe que isso é negativo, mas ele fala assim, olha, você sabe que no futuro, sendo um cardiologista, sendo um pneumatologista, sendo um psiquiatra, você sabe que isso é viciante, que isso vai destruir seu corpo, que vai trazer para você uma situação futura extremamente problemática. O que ele vai dizer? Tudo bem, eu gosto, eu assumo esse risco. Quer dizer, se nós vemos isso no mundo físico, no mundo espiritual não é diferente. Bom dia, Marli. No mundo espiritual não é diferente, portanto... Pois é. E não muito antes disso, né? Hoje nós temos propagandas na televisão que trazem os esclarecimentos, proibições de propagandas e tudo mais, né? Mas só para a gente poder ver um exemplo como é. Médicos que têm conhecimento, né, das medicações que causam dependência, e eles se tornam viciados naquelas medicações. E aí se perguntar para ele, onde você gostaria de estar? Ele gostaria de estar naquele local onde ele tem acesso. Pois é, exatamente. Então por isso o que foi colocado para nós aqui, inicialmente entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido. E aqui a gente vai perceber que esse senso moral diz respeito aos valores dele, não ao intelecto.
Como a gente colocou, nós encontramos, por exemplo, médicos, que são pessoas instruídas, que são pessoas que têm uma formação extremamente técnica para essas questões da saúde, saúde física, saúde mental, mas e os seus valores? Então nós não falamos de formação intelectual, nós falamos de uma formação moral. E ele segue aqui a resposta. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. Então quer dizer, o espírito faz a opção de reencarnar naquele meio, para ter acesso àquilo que para ele é prazeroso. Essa concessão é feita por parte dos orientadores espirituais para que o espírito vivencie ou continue vivenciando aquela experiência e o resultado virá para ele como experiência mesmo, ainda que seja pela dor. Por isso é colocado, a prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Tá bom, você quer ir nisso tudo? Então há essa concessão. De que forma? Quais são os critérios que são utilizados para que sejam concedidas essas solicitações? Não sabemos. Os mentores espirituais têm ali conhecimentos amplos, profundos, para poder lhe direcionar cada espírito. Você quer viver isso? Tem certeza? Você sabe o que vai acontecer, não sabe? Então tudo bem, vai lá que a gente vai ver o que vai acontecer. Mas aí foi colocado também que pela resposta, cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, lhes seja concedido resgatá-la, mediante úteis provações. Então, se o espírito ainda mostra um desejo que para ele é um desejo forte, de continuar vivendo aquela experiência, e ele não mostra nenhuma predisposição a mudar aquele tipo de comportamento, então ele continua vivendo nisso, vai ali alimentando aquilo que para ele é um prazer, até o momento em que esse prazer se transforma na dor. No momento em que essa experiência dolorosa começa então a despertar sua consciência, ele então faz por si mesmo esse pedido. Peçam por impulso próprio. E é claro que a gente vai lembrar que a forma como tudo isso é planejado vai no tempo do mundo espiritual, não no nosso tempo. A gente vai dizer, mas é uma encarnação perdida que esse espírito vai ter. Por que perdida? Lembra aquele exemplo que a gente trouxe numa outra vez? Que nós temos alimentos que rapidamente, em 5 minutinhos, aquele ovo cozido, em 3 minutinhos está pronto. Agora nós temos aquela carne que demora 2 horas na panela de pressão. Então aqueles espíritos que são mais resistentes precisam vivenciar mais tempo essas experiências dolorosas para que ele possa mudar essa sua disposição. Já outros espíritos sabem, pelo fato de estarem conscientes, pelo fato de terem já valores desenvolvidos, já sabem que aquela experiência que ele vai vivenciar será o suficiente para que ele possa crescer, para que ele possa se fortalecer espiritualmente. Já outros espíritos vão viver 1 encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações, quantas forem necessárias, até o momento em que há a necessidade da intervenção. Então, por exemplo, nós ou fazemos escolhas, ou são indicadas pelos espíritos amigos as limitações que vão nos ajudar. Aquele espírito, por exemplo, que é o glutão, aquele espírito que gosta do abuso da alimentação. Ele vai sofrer obesidade, ele vai sofrer distúrbios metabólicos, vai sofrer problemas digestivos, uma série de dificuldades pelo abuso. Numa outra encarnação, lembrando que nós levamos as lesões que nós criamos no nosso organismo, levamos isso gravados na nossa consciência e, portanto, no nosso perispírito, e numa nova encarnação não tem necessidade de registrar que nós viremos, por exemplo, com a diabetes. Ou viremos aqui com uma doença intestinal. Essa lesão naturalmente foi provocada pelas nossas próprias ações.
elas não precisam ser impostas. Elas vêm naturalmente como uma consequência daquilo que nós mesmos criamos. É aquele espírito que reencarna, por exemplo, com uma cirrose hepática, com aquela lesão grave no seu fígado, e ele fala assim, mas eu nunca bebi nada na minha vida. Inclusive nós temos uma história relatada para nós, naquele livro que a gente já trouxe para vocês, que é um excelente livro, chamado Juventude Interrompida, bom dia Dudu, que conta a história de diversos jovens que desencarnaram, seja por ações que tiveram nessa existência, ou por consequência de existências anteriores. Um livro assim, um dos melhores livros que eu já li. E é um livro raro de encontrar, mas é um excelente livro. Cada capítulo é uma história que é relatada para nós de jovens, nas mais variadas situações que desencarnaram pelo fato de terem vivido de uma forma negligente. Está valendo, Dudu, está desculpado. Está endossado na secretaria. Então nós temos os casos ali de abortos, temos o caso de uso de drogas, temos o caso de distúrbios de autoimagem, que é o caso de pessoas que usam anabolizante, ou vivem, por exemplo, ali, né, os distúrbios de alimentação, casos de violência. Então temos ali casos diversos. Num desses casos, então, voltando aqui para o nosso raciocínio, era o caso de um jovem que desencarnou, por volta dos seus 20 e poucos anos, com uma cirrose hepática congênita. Ele desenvolveu essa doença desde criança, chegou numa condição grave e que o levou à desencarnação. E aí no plano espiritual ele comenta, é porque numa existência anterior a essa, eu fui uma pessoa que bebia socialmente, e isso me trazia um grande prazer, acabei desencarnando por causa de uma cirrose hepática provocada pelo uso do álcool, por volta dos 50 e poucos anos de idade, trazendo dor para sua família, trazendo dificuldades, dificuldades afetivas, dificuldades sociais, problemas com a sua própria saúde, e então ele desencarnou. Nessa nova existência, essa mesma cirrose veio acompanhando. Então a gente percebe que muitas das situações que nós vivenciamos, por essa lei de causa e efeito, nós levamos as conquistas e levamos também as nossas faltas gravadas na nossa consciência. E aí, numa existência para outra, o espírito vai dizer, mas eu quero continuar reencarnando daquela forma, naquele lugar. E aí, então, ele traz, gravado na sua consciência, lesões, situações que ele mesmo criou e que trazem consequências negativas e que agora vão afetá-lo na sua existência. Então, ele pode até querer, mas não necessariamente ele vai ter acesso. É o caso, por exemplo, de pessoas que trazem determinadas doenças e lesões, que podem ser neurológicas, físicas, diversas, e ele quer fazer, mas não consegue. E quando ele tenta se aproximar, por exemplo, de uma substância que ele ingere, que ele inala, que ele injeta, ou um tipo de comportamento, a resposta orgânica é imediata. Porque o seu organismo, frágil como é, pelo fato dele ter abusado anteriormente, vai trazer para ele dores. E isso não foi necessariamente programado, simplesmente foi uma sequência daquilo que ele próprio criou para si mesmo, são situações que ele mesmo criou. Então a gente vê a lei de causa e efeito que vai direcionando dessa forma. O espírito pode até escolher, mas não necessariamente por essa sequência de vivências equivocadas, ele mesmo vai se direcionando. Nós acompanhamos, por exemplo, no livro Sexo e Obsessão, o Jean-Michel, que é aquele espírito que é o obsessor, e que ele veio durante mais de um século, lembrando que ele desencarnou ali em meados do século XVIII, XIX, foi 1800 e pouco, no comecinho de 1800, né, que ele acabou sendo sequestrado, ele viveu até uma idade madura, desencarnou e ele continuou como obsessor durante todo esse período, mais de um século. E agora programado para ele então uma nova reencarnação. Ele vai reencarnar como uma criança que, pelos abusos que ele provocou, ele vai reencarnar trazendo lesões, limitações físicas, limitações intelectuais e ainda sofrer o assédio espiritual dos seus comparsas.
Então ele vai trazer ali experiências dolorosas em 3 ambientes diferentes, em 3 níveis diferentes, digamos assim. E não foi por imposição, foi assim, olha, você vai reencarnar e isso tudo que o seu corpo perispiritual demonstra para você de toda essa deformidade que você causou, é essa deformidade que vai te acompanhar. Então não foi imposto, simplesmente foi feita uma concessão. E todas essas limitações serão necessárias para que ele possa se reharmonizar, não apenas consigo mesmo, mas também com aquele que era o seu opositor, né, que era ali o seu inimigo, que ele considerava que era o Padre Mauro. Então vemos assim que numa única questão, quantas ideias e quantas reflexões nós vamos tirando. Mas vamos continuar, que ele coloca para nós aqui. Então, mais uma vez aqui no último trecho que nós vimos. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, lhe seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Então ele vai ali sendo direcionado agora para uma situação de limitação. Me recordo do caso de uma mulher que ela tinha um comportamento promíscuo e as suas vidas, né, as suas vidas terrenas eram sempre ali envolvidas nesses grandes conflitos e problemas que ela gerava para si mesma e para aqueles com quem ela se envolvia. Numa existência foi colocado para ela privações. Ela reencarnou num ambiente muçulmano que era dessas experiências. Bom dia, Andréa. Dessas experiências, dessas sociedades que são extremamente rígidas, fundamentalistas, em que as mulheres não têm liberdade para fazer absolutamente nada. Foi isso que foi colocado para ela, então, para que ela pudesse começar a sua reconstrução. Já que ela, pela liberdade que ela possuía numa sociedade comum que nós conhecemos, ela abusava dessa liberdade, dando vazão às suas tendências inferiores, lesando a si mesma e lesando também aqueles com quem ela se envolvia. E aí nessa reencarnação ela ficava restrita. Qual era exatamente ali a situação que ela vivenciava? Se ela saísse daquele comportamento tradicional que era imposto àquelas mulheres, ela seria simplesmente apedrejada. Ela sofreria punições absolutamente rígidas, que inclusive a sua vida estava em risco. Então, quer dizer, isso seria o suficiente para ela se reformar diante daquilo que ela vivenciava? Talvez sim, se ela absorvesse todo aquele ensinamento e conseguisse realmente se transformar e se fortalecer. Mas, de um modo geral, observando as tendências que nós, encarnados nesse mundo de provas e expiações, demonstramos, esse seria o começo dessa mudança e não simplesmente a mudança em si. Porque talvez esse comportamento trouxesse para ela um aprendizado, e esse aprendizado seria ali ainda, teria continuidade em existências futuras, em que outras experiências iam permitindo que ela realmente e definitivamente se fortalecesse. Então esse é um ponto importante da gente observar. Por isso então esses espíritos escolhem, muitas vezes escolhem dentro daquela malandragem, né? Escolhendo aquilo que para eles era realmente confortável, nós vamos observar que esse conforto, então, ele é um conforto relativo. Porque com o passar do tempo, ele naturalmente vai cair em si, e aí então, depois de muito sofrimento, de muitas dificuldades, ele vai então fazer escolhas diferenciadas, visando realmente o seu crescimento espiritual. Bom, na próxima questão, 266, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Olha só a malandragem de novo aqui. Já que eu tenho que escolher essa prova, já que eu tenho que escolher, nós colocamos ter que escolher, porque o espírito não necessariamente escolhe de boa vontade, porque há aqueles que, e nós esperamos estar dentro desse meio, já que nós temos que viver esse aprendizado, nós escolhemos aquela experiência que é a melhor possível para nós. E aí muitas vezes, devido aos dramas de consciência que nós trazemos, nós fazemos escolhas inclusive que vão além das nossas capacidades.
embora nós não tenhamos essa percepção. Lembre que eu comentei com vocês, né, que muitas vezes as dores de consciência são dores tão intensas que nós escolhemos reencarnar pobres, miseráveis, cego, surdo, mudos, com limitação física, intelectual, tudo de uma vez só. E aí os espíritos amigos vão nos ajudar a dosar isso e a direcionar aquela encarnação que para nós é a mais viável para o nosso aprendizado. Mas há aqueles espíritos que, tendo que escolher, eles escolhem aquelas menos dolorosas. Então eles querem viver só um pouquinho daquilo que é necessário, e não necessariamente viver a necessidade dele. Por isso, então, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão, e outra passa a ser a sua maneira de pensar. E aqui então essa maneira de pensar, mais uma vez, aproveitando a própria questão anterior, não significa necessariamente que o espírito desencarnado tenha consciência de tudo aquilo que é necessário e importante para a sua evolução. Tanto que na anterior nós vimos que tem espírito que escolhe ali aquela que para ele é mais cômoda, mais conveniente, e não aquele que para ele é melhor para a sua evolução. Então nessa daqui, o que os espíritos colocam é que o espírito então, ao desencarnar, deixando, e isso considerando naturalmente, que a sua consciência começa de fato a despertar para essa nova realidade. Então ele passa a analisar-se, a analisar a sua história, a prever ali, a começar a olhar o seu futuro e compreender de fato qual é a felicidade que ele deseja alcançar. Não a felicidade da matéria, mas a felicidade do espírito. E ele então, quando chega no mundo espiritual, e ele tem a capacidade de começar agora a avaliar-se, a promover as mudanças, a despertar a sua consciência, a olhar para o futuro que vai trazer para ele a verdadeira felicidade que ele deseja, então ele passa realmente a fazer escolhas sinceras, fazer escolhas verdadeiras, e não fazer escolhas fantasiosas ou ilusórias que só a ele vão prejudicar. Kardec então traz aqui, agora nós vamos acompanhar uma observação de Kardec, que ela é bastante interessante, mas bastante extensa também. Então, aguardem só um instantinho, pessoal. Vou fazer uma pausa aqui de alguns segundos. Já volto, rapidinho, só para fazer um ajuste. Então vamos lá. O Kardec então faz essa observação, que como eu coloquei para vocês, é uma observação longa, a gente vai aqui aos poucos então, para a gente aproveitar aqui, porque vejam, né, como eu falei para vocês, esse tema é tão profundo e tão interessante, que Kardec aqui ele vai desdobrando isso, vai desenvolvendo, vai com Deus, embaixador, até amanhã. Ele vai desenvolvendo aqui com mais profundidade. Então vamos lá. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Então quer dizer, nós encarnados aqui falamos, onde eu estava com a cabeça, onde eu escolhi viver isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Então a gente começa, né, com todos os nossos dramas, com todas as nossas dificuldades, né? Aquilo que eu estou vivendo está muito acima do que eu consigo, a minha cruz é muito pesada e coisa e tal, né? Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Então, já que eu tenho que passar por isso, eu posso também ter aquele descanso, né? Então eu escolho essa prova, mas ao mesmo tempo eu tenho ali as minhas facilidades que me dão um certo prazer na vida. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inabalável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Então, inicialmente, né, a gente lembra sempre que nós acompanhamos, inclusive, né, o senhor Jobard,
aquele espírito que nós estamos acompanhando a desencarnação dele lá na Revista Espírita, que ele fala sobre uma indescritível sensação que ele então sentiu ao se libertar da matéria. Então, no momento em que ele se desvincula do corpo físico, ele começa então a desfrutar daquela liberdade do espírito. E ele então, consciente da sua condição, ele começa de fato a viver essa realidade, ainda que seja no início, a gente acompanha aquele depoimento que acontece no começo da sua desencarnação, logo após ali 1 semana, 2 semanas e tudo mais. Agora, ele trouxe esse relato para nós, assim como também o espírito irmão irmão Jacó, Frederico Figner, que também vai descrevendo para nós ali os detalhes, o passo a passo da sua desencarnação. Então nós tivemos 2 espíritos que mostraram para nós, mas ao mesmo tempo nós tivemos também o depoimento de espíritos que tiveram existências muito dolorosas, vivendo na miséria, vivendo na limitação física. E aí o espírito, sabendo, aproveitando a sua existência, essa experiência, essa prova e essa expiação, trazendo para ele então o aprendizado, no momento em que ele se liberta, ele não apenas sente o prazer da consciência tranquila do dever cumprido, mas ele se liberta daquele ambiente, daquela matéria que para ele era dolorosa. E isso é para nós, esse prazer, essa sensação, é exatamente entrever essa inabalável felicidade que ele próprio vivencia na condição do espírito. Nesse momento, então, ele começa a ter a sua consciência cada vez mais clara, cada vez mais lúcida sobre essa realidade que ele deseja vivenciar. Portanto, se ele tiver que escolher uma prova e ele sabe que essa é a sua realidade, para Jerônimo, por exemplo, Jerônimo Mendonça, da mesma forma, no momento em que ele se liberta do corpo físico, que trouxe para ele tantas dificuldades, chega no mundo espiritual, consciência tranquila, missão cumprida, liberdade que ele vai desfrutar. E aí então, se tiver que escolher uma prova, sabendo que o resultado de um dever bem cumprido, sabendo que o enfrentamento das suas tendências fez com que ele conquistasse essa nova condição, por que ele vai abrir mão disso? Se ele tiver que viver uma experiência, então vamos viver a experiência bem vivida. E não escolher aquela que você pode, em vez de você parcelar a sua conquista, por que não conquistar de uma única vez? E ao mesmo tempo também aqui uma outra ponta. Um outro ponto que é importante. E desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Quando se fala sobre passageiros sofrimentos terrenos, lembra que esse passageiro diz respeito ao tempo da nossa imortalidade. Porque vivermos, por exemplo, experiências de 10, 20, 30, 50, 60 anos de sofrimento, a gente não considera passageiro, porque a nossa percepção da nossa imortalidade, ela não está plenamente, não está nem plenamente e nem assim clara na nossa razão, para nós entendermos que esse momento que nós estamos vivendo nada mais é do que uma pequena experiência diante de toda a nossa grandeza. Inclusive tem uma máxima que diz assim, né, que a nossa reencarnação nada mais é do que um piscar de olhos diante da nossa imortalidade. Então, falar de sofrimentos passageiros terrenos, falar de um piscar de olhos da nossa imortalidade, essa realidade do espírito, nós encarnados ainda não temos a capacidade de perceber. Porque o fato de estarmos mergulhados na matéria, essa percepção do espírito fica limitada. Então, para nós é um sofrimento que parece eterno, parece que nunca vai acabar. Mas no momento em que nós retornamos ao mundo espiritual e levamos esse entendimento e o aproveitamento dessa experiência, nós olhamos para trás e falamos, realmente isso já passou. Seguindo Kardec, vamos lá. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência,
na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe o que o espera a glória, se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher, as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, vem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Então aqui a gente está tratando, né, dos espíritos que vão ali mostrando uma consciência sobre a sua natureza, os seus verdadeiros objetivos, estão ali determinados nesse propósito de realmente alcançarem essa felicidade. E aí, claro, a gente sempre tem que colocar, né, na nossa vitrine, não apenas aqueles que mostram essa disposição, mas mostrar também aqueles que ainda não conseguiram alcançar essa condição. Estão ainda endurecidos, estão ainda presos nas suas tendências, a influência do mundo material em suas consciências é uma influência bastante impactante e eles não conseguem ainda vislumbrar essa realidade do espírito. Inclusive, muitos deles não veem a hora de retornarem ao mundo físico para darem continuidade naquilo que estavam fazendo, que para eles era prazeroso, mas que mesmo assim trazia essa dor toda. Aí, como nós vimos anteriormente ali na resposta, vão então aprender através das próprias dores. Querem continuar vivendo assim? Então que assim seja. Será concedido para ele essa liberdade de viver, liberdade entre aspas, de decidir sobre isso, mas ele vai então colher as consequências daquilo que ele fez. E muitas vezes não precisa ser colocado nada além daquilo que ele próprio vai escolher. As próprias escolhas já serão suficientes para fazer com que ele aprenda através da própria dor. Segue Kardec. Não vemos, aliás, todos os dias, exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte da sua vida a trabalhar sem trégua, sem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista um futuro melhor? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos, por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias de que lhe advirão honras e proveitos, se não sucumbirem. Aqui se não se submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam, em ponto pequeno, todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada,
Por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo, e para quem a vida espiritual é apenas incidente de curta duração, a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que cabe escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos que, a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante que, no sopé da montanha, desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como daquele que subiu à crista da serrania. Para o viajor, no termo da sua jornada está o repouso após a fadiga. Para o espírito, está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que na erraticidade, aqui a gente lembra, na condição de espírito errante, não vamos alimentar aquela ideia de que erraticidade é o lugar onde o espírito está, mas é a sua condição de espírito nessa fase intermediária entre as encarnações. Dizem os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Aqui é interessante, né? Porque enquanto Kardec descreve que os espíritos se aplicam a estudar, a observar, para poderem fazer a melhor escolha, nos livros que nós estudamos atualmente, nós temos a oportunidade então de ver na prática isso. Os espíritos então que vivem diversas experiências, que vão se fortalecendo, que fazem ali as suas observações a respeito, né, do que acontece no mundo físico ou no mundo espiritual. Então é interessante a gente ver isso na prática. Na vida corporal não se nos oferece um exemplo desse fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos, certos de ser a mais apropriada, a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira. Então Kardec trouxe para nós aqui, para finalizarmos então o nosso estudo, esses diversos exemplos, essas diversas reflexões para nos ajudarem aqui nesse entendimento a respeito da tendência que cada um de nós tem de fazermos as nossas escolhas relativas às nossas provas, às nossas necessidades. Aquele espírito que escolhe facilidades para poder vivenciar para poder resolver os seus débitos, as suas pendências, as suas tendências inferiores, é aquele espírito que ainda não despertou a consciência. Ele não conseguiu ainda compreender que a verdadeira felicidade é aquela que ele conquista com a liberdade de consciência, e não aquela que ele vai viver dos prazeres do nosso mundo material. Rapidamente aqui, fazendo uma leitura sobre o desafio das provas, né? Miramês, ele diz assim, um texto pequeno aqui só para a gente poder finalizar. Quando o espírito se encontra na erraticidade,
não pensa em provas fáceis, principalmente o que já se acha desperto com a luz do entendimento. Ele vê seu caminho cheio de lutas e deseja lutar. Reconhece que as coisas fáceis lhe trazem dificuldades inúmeras, capazes de lhe fazer voltar às tarefas terrenas para recomeçar de novo, enquanto quase todos que carregam o peso da carne já têm outros pensamentos, querendo ficar livre de todas as provas, e se lhe fosse dado escolher, já não escolheriam o que escolheram, quando desencarnados, por estar a sua visão vedada pela baixa vibração como encarnado. O Espiritismo veio abrir os olhos dos que caminham, influenciando-os de maneira a suportarem com paciência todos os entraves da carne, por saberem que se encontram na escala com amplas possibilidades de libertação, conhecendo as verdades espirituais. As mais difíceis nos entregam, com profundidade, lições valiosas. Já as muito fáceis são motivos de variados escândalos. Quando a alma se encontra na carne, somente vê nas provas ideias negativas, e por vezes sentem-se como grandes devedores. Mas essa não é a realidade. São processos de despertamento espiritual necessários ao progresso de todos que assumiram compromissos no mundo da verdade, para ganharem mais depressa a tranquilidade de consciência. Quantos escolheram, quando no mundo dos espíritos, a lepra, e às vezes, junto com ela, a pobreza e outros infortúnios parecidos, e derramaram lágrimas e mais lágrimas, sentindo-se só, no mundo pelo abandono dos seus queridos familiares, surgindo até a revolta. Entretanto, ao retornarem à pátria espiritual, deram graças a Deus pelas chagas que lhes ajudaram a se libertar das paixões e de outros entraves à moral evangélica em seus corações. Sabemos que não é fácil suportar com coragem determinadas provas. Para tanto, temos as nossas experiências e elas nos recomendam que procuremos como exemplos os grandes personagens que estiveram no mundo físico para dar testemunhos, como que a ajudarem os homens a terem fé na vitória do Espírito. As provas fáceis são para as almas fracas, pois o fardo pesa de acordo com as forças. Necessário se faz que tenhamos bom ânimo em todos os aspectos da vida, que mãos espirituais de mais alta elevação se encontram assistindo a humanidade por ordem de Deus. O Cristo não se esquece de ninguém. Quanto mais sofrermos com coragem e fé, mais perto nos encontraremos das bem-aventuranças. A luz é para todos os que desejam conquistá-la. As portas largas são para os que ignoram as verdades eternas, e as estreitas para os sábios de entendimento. Quanto mais se desprende da matéria, mais alegria se deve ter, ombreando o fardo da carne. Os caminhos que devem despertar as qualidades espirituais mais elevadas são os do amor e da caridade, onde o Cristo se encontra mais visível. Aí é que devemos permanecer, lutando com ele. Para certos espíritos, logo que se desligam da matéria, cessa toda a ilusão no que se refere às paixões mundanas e eles entregam as suas mãos para se movimentarem com as mãos de Jesus. Concitamos a todos os nossos companheiros que se encontram ligados à terra, que não esmoreçam nas provas, pois nada são diante da felicidade que gozarão na eternidade, quando se tornarem livres pelo conhecimento da verdade. Então é isso, meus amigos. Fica aqui para nós, então, essas valiosas lições, essas valiosas reflexões a respeito da importância de nós valorizarmos cada uma das experiências que nós vivenciamos aqui no nosso mundo físico. São difíceis? Não tenhamos dúvida, mas são dificuldades que fazem parte
do aprendizado. São desafios, na verdade, que nós abraçamos, que nós aceitamos, exatamente para que possamos nos fortalecer cada vez mais dentro desse caminho que agora, conscientemente, nós elegemos como sendo o verdadeiro caminho. Angelina lembra, né, que a dor é uma oportunidade dada ao ser para se depurar enquanto no vosso mundo, né, nosso amigo Custódio presente conosco. Obrigado pela orientação. Então, quer dizer, a dor é esse aprendizado que nós temos, essa oportunidade, desde que ela não se transforme para nós a nossa inimiga, em que nós, como Joana sempre lembra, né, que nós temos que bendizer as dores que nós enfrentamos, exatamente porque elas são para nós as verdadeiras, as grandes professoras. Agora, se revoltar contra a professora, significa que o aprendizado não foi devidamente assimilado, né? Então, ficamos assim com esse aprendizado importante, trazido aqui por esse nosso conteúdo. Então, fechando por aqui, meus amigos, o nosso estudo de hoje. Voltaremos, então, no nosso próximo encontro, para continuarmos aqui nos aprofundando nesse estudo. Precisamos aprender o bem sofrer. Né, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E aí agora, a partir desse entendimento, da escolha de nossas provas, dos desafios que nós enfrentamos, das conquistas que nós podemos alcançar, nós passamos a entender o que significa ser bem-aventurados são os felizes, né? Felizes são os aflitos. Como é possível nós entendermos que felizes são aqueles que sofrem? Quando nós entendemos o que é esse sofrimento, o que é essa dor, que vem, na verdade, como uma oportunidade de resgate e fortalecimento para todos nós. Porque não é o feliz aquele que sofre, mas feliz aquele que aprende com o sofrimento. Porque depois da sua libertação, vem ali plenamente para nós a alegria, a felicidade verdadeira do Espírito. Precisamos agir